Olá, Radiante! Bem-vindo ao quarto dia de 365 dias da leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, conduzido por mim, Maria do Sol, em sintonia com a sua alma, com a sua essência, irradiando milagres para todos aqueles que você tocar. A sua transformação importa no mundo. E que bom que você está aqui. Continuando, a gente está no princípio dos milagres, do capítulo 1, a gente vai ler do 36 até o 50 e completamos o fim do ciclo dos princípios dos milagres. Milagres são exemplos do pensamento certo, alinhando as tuas percepções com a verdade, tal como Deus as criou. Quando a gente vivencia o milagre, a gente toca Deus por um momento, né? O nascimento de uma criança, que é um milagre mágico, eu que vivenciei tantas vezes, a cada vez a sensação, assim, para expressar em palavras, era como tocar Deus. Essa é a sensação que eu sempre falava, como tocar Deus. Por um momento ali, o tempo para e a gente se sente de volta imersa naquela energia de amor, né? Imersos em amor. E alinha, né, o nosso pensamento, a nossa percepção, tudo que a gente percebe como verdade, mas com o pensamento certo de Deus, como Deus o criou. 37. Um milagre é uma correção introduzida por mim num pensamento falso. Então, o milagre tem essa expiação que introduz ali uma correção de uma coisa que a gente estava acreditando que não era verdade. Age como catalisador, quebrando a percepção errônea e reorganizando-a adequadamente, alinhando frequência. Eu gosto disso, gosto muito de lei da atração. Você vai ver muito de lei da atração aqui por causa da minha bagagem pessoal. Isso te coloca sob o princípio da expiação, por onde a percepção curada, vai curar a percepção. Até que isso tenha ocorrido, o conhecimento da ordem divina é impossível. Então vai dando essa correção nesse pensamento falso. 38. O Espírito Santo é um mecanismo dos milagres. Então muitas vezes vai falar do Espírito Santo aqui, da consciência crística nesse sentido, dos auxílios espirituais, desse eu espiritual que vem e que nos conduz, né? O Espírito Santo é um mecanismo dos milagres. Ele reconhece tanto as criações de Deus quanto as tuas ilusões. Ele é uma ponte entre a sua percepção ilusória e a visão de Deus correta, a verdade como é. Ele separa o verdadeiro do falso através da sua capacidade de perceber de forma total e não seletiva. 39. O milagre dissolve o erro, porque o Espírito Santo o identifica como falso ou irreal. Então, aquilo que a gente acreditava não acredita mais. Então, vai ajustar a crença. E isso é o mesmo que dizer que, por perceber a luz, a escuridão automaticamente desaparece. Quando a gente percebe a luz, a escuridão some. Isso aí não tem jeito. 40. O milagre reconhece todas as pessoas como os teus irmãos e meu também. Né? Todas as pessoas são irmãos e nós e de Cristo também. É um caminho para se perceber a marca universal de Deus que está em todos nós. 41. A integridade é o conteúdo perceptivo dos milagres. Assim, corrigem ou espiam a percepção defeituosa da falta. Essa sensação de que falta algo na gente, que a gente deveria ser assim ou assado. Quando o milagre vem, a gente se sente íntegro de novo. Se sente perfeito, curado, conectado. 42, né? Já fui? Uma das maiores contribuições dos milagres é a sua força para te libertar do teu falso senso. Tá falhando. Peraí. Respira. 41. Uma das maiores contribuições dos milagres é a sua força para te libertar do teu falso senso de isolamento, de privação e de falta. Aquela coisa que eu falei, né? A gente sente de novo completo, sente abundante, sente capaz de conectar com a cura, com Deus, é maravilhoso. 42. Uma das maiores contribuições dos milagres é a sua força para te libertar do teu falso... E já foi. 43. Milagres surgem de um estado milagroso da mente, ou de um estado de prontidão para o milagre. Eu adoro essa frase, eu sempre guardo essa frase. Então, o milagre ele vem de um estado vibracional, conectado, milagroso da mente, ou de um estado de prontidão, onde você se prontifica, se dispõe, se fica disponível para que os milagres aconteçam. 44. O milagre é uma expressão de consciência interior de Cristo,
e da aceitação da sua expiação. Então, dessa correção, a aceitação dessa correção, desse ajuste para a sua percepção certa, para que você veja de forma melhor, da liberação do seu medo e também da expressão da consciência interior crística, do reconhecimento disso. 45. Um milagre nunca se perde. Pode tocar muitas pessoas que nem mesmo você encontrou, porque a sua frequência foi lá longe, atingiu um monte de gente. E produzir mudanças nunca sonhadas em situações das quais nem mesmo você está ciente. Hoje, como condutora do curso em milagre, né, como facilitadora disso, eu fico sabendo de algumas dessas situações milagrosas que acontecem nas vidas das pessoas. Mas antes, de jeito nenhum, assim. Às vezes eu não percebia isso, agora eu percebo muito mais. 46. O Espírito Santo é o mais elevado veículo de comunicação. Milagres não envolvem esse tipo de comunicação, porque são instrumentos temporários de comunicação. Quando você retorna à tua forma original de comunicação com Deus, por revelação direta, a necessidade de milagres acaba. Eita, que essa informação foi importante, né? Então a gente acha aqui que vai ter milagre o tempo todo e tal, de repente fala, olha, milagre é só porque você está desconectado, meu querido, minha querida. A hora que você estiver conectado com a fonte direta, por revelação, acabou a necessidade de milagre. E o Espírito Santo vai ser o seu veículo de comunicação o tempo inteiro. Olha que lindo. 47. O milagre é um instrumento de aprendizado que faz com que a necessidade de tempo diminua. Ele estabelece um intervalo temporal fora do padrão, que não está sujeito às leis usuais do tempo. Nesse sentido, ele é intemporal. Eu já falei isso numa outra lição, mostrando o seguinte, que ele colapsa, ele condensa o tempo. Então, por exemplo, se você pensa que eu preciso de tanto tempo para curar tal doença, para tratar tal coisa, né? O médico fala. Aí, de repente, faz um exame e não tem mais nada lá. Então, ele fez com que o tempo tradicional não existisse. Muda tudo. 49. O milagre não faz distinções entre graus de percepção equivocada. É um instrumento para correção da percepção, que é eficiente sem levar em consideração o grau ou a direção do erro. Isso faz com que ele seja verdadeiramente indiscriminado. Então ele não vai ficar medindo, o milagre não mede, ele vem e corrige. Não é assim porque eu pequei mais, pequei menos, ele vem e corrige. Quando é para acontecer, vai acontecer. 50. O milagre compara o que você faz com a criação, aceitando como verdadeiro o que está de acordo com ela e rejeitando como falso o que está em desacordo. Então ele realinha a realidade. Né? O que a gente faz, por exemplo, as crenças, o modo de agir errado e tal, ele vai lá e alinha com as criações corretas. Fim dos princípios dos milagres, capítulo 1, tá bom? Agora a gente vai para o exercício número 4. Ou melhor, lição 4, né? Lição 4 do livro Um Curso em Milagres. Inspira, sintoniza, conecta, pode pausar um pouco para você beber uma água, alguma coisa para começar. Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, lição 4. Esses pensamentos não significam nada. Agora a gente vai para dentro, né? São como as coisas que eu vejo nesse quarto, nessa rua, nessa janela, nesse lugar. É diferente dos anteriores, esses exercícios não começam com a ideia para o dia. Nesses períodos de prática, começa notando os pensamentos que estão cruzando a tua mente durante mais ou menos 1 minuto. Vai passar 1 minuto e vai ter meditação guiada para isso, tá? Em seguida, aplica as ideias a eles. Se já estiver ciente de pensamentos infelizes, vai usá-los como sujeito para a ideia. Mas não selecione apenas os pensamentos que pensa que são maus. Achará, treinando-se a olhar para os teus pensamentos, que apresentam uma tal mistura que, de certa forma, nenhum deles pode ser chamado exatamente de bom ou mal. E é isso que não significam nada. É por isso que não significam nada. Quando você escolhe os pensamentos para a aplicação da ideia de hoje, e os sujeitos também, a especificidade usual é requerida. Não tenha medo de usar tanto os pensamentos bons quanto os seus pensamentos maus. Nenhum deles representa os teus pensamentos reais que estão sendo cobertos por eles. Os bons são apenas sombras daquilo que está além. E sombras fazem com que seja difícil ver. Os maus são bloqueios para a vista e fazem com que seja impossível ver, né? Então você não quer nenhum dos dois, né? O bom
ele vai ser uma sombra, porque na verdade a gente vai ampliar muito mais esse olhar e os maus vão bloquear, então nenhum dos dois a gente quer. Esse é um dos exercícios principais, vai ser repetido de vez em quando de uma forma um pouco diferente, tá? O objetivo aqui é de treinar você nos primeiros passos em direção à meta e separar o que é sem significado daquilo que é significativo. Então, a gente vai começar a dar esses passos para você entender e decodificar. É uma primeira tentativa no propósito de longo alcance de aprender a ver sem significado como está fora de ti e o significado dentro de ti. Também é o começo do treinamento da tua mente para reconhecer o que é o mesmo e o que é diferente, ou seja, o que é real e o que não é. Ao usar os seus pensamentos para a aplicação da ideia para o dia de hoje, você vai identificar cada pensamento pela figura central ou evento que ele contém. Vamos tirar um exemplo aqui. Esse pensamento sobre as minhas unhas estarem descascadas não significam nada. Realmente elas estão descascadas, mas elas não significam nada. E é como as coisas que eu vejo nesse quarto, nessa janela, nesse ambiente. Então você vai escolhendo um pensamento e vai fazendo. Vai escolhendo um pensamento e vai fazendo. Também pode usar a ideia para algum pensamento em particular que você reconheça como danoso para você. Uma crença que você tem que você fica repetindo. Essa prática é útil, mas não substituto para os procedimentos mais casuais que devem ser seguidos para os exercícios. Mas não examina a tua mente por mais de 1 minuto, tá? Assim, porque ainda é muito para você. A gente é muito inexperiente nessa fase ainda, para evitar uma tendência a preocupar-se pelo, ai meu Deus, esse pensamento está me torturando, ai meu Deus, esse pensamento, eu não posso pensar isso. Não é para fazer isso, não. De forma inútil, tá falando aqui. Além disso, como os exercícios são os primeiros desse tipo, você pode achar a suspensão do julgamento em conexão com os pensamentos muito difícil. Você vai ter dificuldade em não julgar os seus pensamentos, né? Você vai sempre falar, ai meu Deus, para que eu estou pensando isso? Eu devo pensar outro, vou escolher outro. Não, é não julgamento. Não repita exercício mais de 3 ou 4 vezes no dia, tá? A gente vai voltar neles mais tarde. Fim do exercício de hoje.